Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um fechamento mensal da Sacra Investimentos. Eu sou Gustavo De Gasperi, Head de Renda Variável aqui da Sacra Investimentos, e vou começar falando um pouquinho com vocês a respeito das bolsas, né? Como é que o mercado se comportou no mês de agosto. Então, vou colocar na tela já os slides daqui do Brasil, né, do Ibovespa, do índice de Small Caps e das carteiras recomendadas no BTG. A gente teve em agosto um mês com o Ibovespa tendo uma performance bastante positiva, né, subindo aí 6,16%, cotado aos 109.522 pontos, indo na contramão dos mercados globais. Nosso índice ele foi beneficiado aí pelo forte fluxo de entrada de capital estrangeiro, que ingressaram na nossa bolsa com aproximadamente 18 bilhões de reais no mês de agosto. Por aqui, começamos o mês de agosto com o cupom, né, nosso Comitê de Política Monetária, elevando os juros em 50 basis points, né, em 0,5 pontos percentuais, em linha aí com a expectativa do mercado, levando a Selic para 13,75%. Na declaração pós-reunião, o comitê reconheceu que a inflação continua alta por aqui e que a atividade econômica se expandiu durante todo o segundo semestre, junto com a recuperação do mercado de trabalho. Olhando para os indicadores domésticos, o IPCA 15 de agosto recuou 0,73%, graças ao impacto da redução de alíquotas de ICMS sobre os preços de combustíveis e da energia elétrica. É a menor taxa desde o início da série histórica do IBGE, porém frustrou as expectativas do mercado, que esperavam uma deflação de 0,83% no mês. Com isso, o indicador ele desacelerou para 9,6% na comparação anual e voltou a ficar finalmente abaixo dos dois dígitos. Já o PIB do segundo trimestre cresceu 1,2% na base trimestral e 3,2% na base anual, uma surpresa positiva para o consenso do mercado. A melhor performance ela veio do setor de serviços e da indústria, colhendo frutos da recuperação do mercado de trabalho, que apresentou uma queda na taxa de desemprego. A taxa de desemprego ela caiu de 9,3% para 9,1%, ligeiramente acima aí da expectativa do mercado. A leitura ela mostra que o mercado de trabalho brasileiro continua em expansão, embora com um ritmo mais moderado. E por fim, do lado corporativo, vimos a Petrobras anunciar um novo corte de 4,8% no preço da gasolina, e com isso os economistas estimam um impacto de menos 0,16 pontos percentuais no IPCA de agosto e setembro. A boa performance do Ibovespa ela refletiu nas nossas principais estratégias de investimentos em ações, né? A gente vê aí destacando até a carteira BTG 10 que avança 18,9% no acumulado de 2022 e teve uma alta aí de 9,9% no mês de agosto. A gente passa agora para o cenário internacional, onde a gente vai falar um pouquinho dos Estados Unidos, né? Estados Unidos ele começou o mês de agosto com a divulgação dos dados do payroll de julho, né? O payroll é o principal relatório aí norte-americano que mostra a criação de vagas de trabalho por lá, né? E esse relatório mostrou uma criação de 528 mil postos de trabalho em julho, tá? Ou seja, foi um número bem forte e que veio bem acima do consenso do mercado, que previu uma criação de 250 mil novas vagas de trabalho, tá? Já a taxa de desemprego dos Estados Unidos ela recuou para 3,5% em julho, ante 3,6% em junho, né, e ela voltou aí a nível de fevereiro de 2020, antes da pandemia do Covid-19. Os dados de emprego americano eles afastaram do mercado os temores de uma desaceleração da atividade econômica do país, porém também reforçaram a possibilidade de uma alta de juros mais forte pelo Banco Central americano, o Fed, né, já em sua próxima reunião, que ocorre agora em setembro. No entanto, a prévia do índice de gerente de compras, o PMI composto, como é conhecido, ele recuou de 47,7 pontos em julho para 45 pontos em agosto, né, o nível mais baixo desde maio de 2020. Esse movimento ele decorreu em grande medida do enfraquecimento do componente de serviços. Enquanto isso, o índice do setor industrial ele declinou de 52,2 pontos em julho para 51,3 pontos em agosto, né? Vale lembrar aqui que leituras abaixo de 50 pontos indicam uma contração da atividade econômica.
Olhando agora para a inflação, o CPI, né, que mede a inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, ele desacelerou para 8,5%, abaixo do esperado pelo mercado, embora permaneça em níveis históricos bastante elevados ainda, né? Já o índice de preço ao produtor, conhecido como PPI, ele desacelerou para 9,8%. Os dados de inflação foram vistos positivamente pelo mercado, reforçando as expectativas que o Fed aumenta a taxa de juros em 50 basis points agora na próxima reunião, ao invés dos 75 basis points esperados anteriormente. Contudo, a percepção é que o Fed ainda vai precisar aumentar agressivamente os juros para elevar a inflação para a meta que é de 2% lá nos Estados Unidos. Em discurso, Powell, que é o presidente do Fed, ele admitiu que restaurar a estabilidade de preço nos Estados Unidos vai levar algum tempo e vai demandar o uso de ferramentas com força para equilibrar a oferta e a demanda, mantendo a porta aberta aí para uma nova alta de juros de 0,75. Então essa é a grande incógnita aí do mercado. Além disso, afirmou que uma abordagem tão dura, com uma taxa de juros mais alta, vai fazer a inflação desacelerar em algum momento, mas que para isso teremos um custo na economia e no mercado de trabalho do país. Ou seja, o presidente do Fed ele já alega que, vindo essa alta de juros e para conseguir conter essa inflação, de fato, a gente vai acabar afetando um pouco o mercado de trabalho e, com isso, a gente deve ver o desemprego nos Estados Unidos aumentando nos próximos trimestres, tá? O tom do discurso ele acabou não caindo muito bem para o mercado e com isso a gente vê os índices americanos fecharem o mês de agosto aí em quedas superiores a 4%. Já na China, os indicadores de atividade econômica referente a julho ficaram abaixo das expectativas. A produção industrial cresceu 3,8% na base anual, abaixo dos 4,3% esperados pelo mercado. E as vendas no varejo também contraíram, saíram de 3,1 para 2,7, aquém dos 4,9 projetados pelo mercado. Então a gente vê também a economia chinesa desacelerando por lá, tá? E dado isso, o governo chinês ele aprovou um pacote de 146 bilhões de dólares em estímulos fiscais, focado principalmente em investimentos de infraestrutura. Os estímulos econômicos que ele vem em meio ao registro de maior número de casos do Covid-19 nos últimos 3 meses, catalisando em novas restrições. A China enfrenta também a pior seca das últimas 6 décadas no país, que já resulta em racionamento de energia em centros industriais por lá. Além disso, essa nova onda de lockdowns devido à política zero Covid começa a acontecer. 6 subdistritos de Shenzhen, um forte polo tecnológico chinês, foram colocados em lockdown para conter o avanço de novas contaminações do Covid-19. E por fim, do lado econômico, o PMI chinês ele subiu de 49 pontos em julho para 49,4 em agosto, ligeiramente acima do consenso do mercado. O setor manufatureiro chinês ele tem sido afetado pelo aumento da infecção do Covid-19 e pelas piores condições climáticas e a deteriorização acentuada do setor de construção. E agora, por fim, a gente vai falar do nosso IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, né? O IFIX ele avançou incríveis 5,76% no mês de agosto, né? Uma alta bastante expressiva, foi a maior alta no ano até agora do índice, com uma valorização generalizada de todos os segmentos. Nós já vínhamos comentando aqui há algum tempo que o mercado de fundo imobiliário ele estava bastante descontado e que os indícios e que dava indícios de que estava próximo de uma possível valorização, dado a proximidade do fim do ciclo de alta de juros, né? Então, a gente começou a ter um sinal mais claro do fim do ciclo de alta da Selic, e isso acaba beneficiando essa classe de ativos, né? E também o bom humor do mercado local, que contaminou as ações, também veio aqui para o setor imobiliário, e a gente vê o IFIX fechando o mês de agosto de forma bastante positiva. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela participação de vocês. E agora eu vou chamar o Leandro, que é o nosso Head de Corporate, para comentar um pouquinho de moedas aqui para a gente. Fala, Leandro, tudo bem? Fala, Gustavo, tudo certo? Oi, cliente Sacre, bem-vindo a mais um fechamento mensal. Aqui é o Leandro, vim falar um pouquinho sobre as moedas, tá? Nós tivemos um mês não tão diferente do último, tá? A incerteza com relação à inflação ainda paira aqui pelos mercados
principalmente ali na Europa, como a gente pode ver, uma valorização bem alta, principalmente do real com a libra e com o euro, tá? Então o euro chegou até a valer menos do que o dólar, assim, uma correlação aqui interessante para a gente analisar. E o DXY mostra basicamente essa aversão a risco, tudo isso que o Gustavo mostrou, né, que com relação à decisão do Fed, com relação ao tom, né, de como o Jerome Powell está falando sobre a inflação, né, trouxe à tona toda essa incerteza e o DXY sobe 2,70%, o que é bastante volátil para esse índice chegando aos 108 pontos, tá? Então, esse mês continuam as falas de inflação, a gente não sabe até onde que os juros nos Estados Unidos vão, mas aqui no Brasil está dando sinais de que chegamos próximos ou talvez tenha encerrado o ciclo de altas, tá? Os mercados basicamente mostram um pouquinho com o que reflete aqui das criptomoedas. As criptos, elas estão acompanhando o mercado de tecnologia e da bolsa S&P no geral. Então a gente vê o Bitcoin aí caindo quase 14%, voltando aos patamares de 20 mil dólares, tá? E o Ethereum aí voltando aos patamares de 1.500 dólares, tá? Os projetos ainda para Ethereum continuam muito fortes, tá? E a Bitcoin segue sofrendo bastante aí com essa correlação com relação às bolsas de tecnologia. Então, quando tem pressão na alta dos juros, quem sofre primeiro são as bolsas de tecnologia por estarem um pouco mais alavancadas do que o convencional. Então, alta de juros para eles é ruim, tá bom? Então seguimos aí para o próximo mês, bastante expectativa nas falas do Fed. Jerome Powell deve falar esse mês novamente e as apostas seguem para uma alta de 0,75 nos juros americanos, tá bom? Então basicamente é isso, inflação aqui no topo do assunto da economia e vamos para o próximo mês, beleza? E agora, finalizando, né, a parte de moedas, eu vou chamar aqui o Alípio Dias, falar um pouquinho sobre commodities agrícolas. Alípio Dias por aqui, responsável pelas operações com commodities agrícolas, e vamos às principais notícias que marcaram o mês de agosto, tá? O que marcou principalmente o mês de agosto foi a expectativa com retomada da China ao mercado, de fato voltando às compras, né? Existiu também as preocupações com o clima, principalmente com a safra dos Estados Unidos, o escoamento dos grãos ucranianos e temor também com a recessão na Europa e nos Estados Unidos. Esse é um aspecto que ainda segue bastante elevado nos mercados no mês de agosto, tá? Com os bancos centrais aumentando o ritmo de ajuste na política monetária, subindo taxa de juros, isso contribuiu para uma probabilidade de recessão e isso traz um vetor baixista para as commodities agrícolas, né? Então, tudo isso traz uma grande dúvida em relação às commodities. Como se comportará a demanda diante de todos esses fatos que ocorreram no mês de agosto, tá? Em relação à soja, as lavouras, elas estavam as lavouras que estavam em condições boas ou excelentes nos Estados Unidos, elas passaram por uma rodada de deterioração nos últimos relatórios do USDA do mês de agosto, reduzindo de 62% para 59% a produtividade. É uma alteração motivada principalmente pelas altas temperaturas no cinturão do milho e pela ausência de chuvas também na fase de floração da soja. Esse é um estágio extremamente importante e a falta de chuva acaba impactando a produtividade, né? Então, as negociações elas precificaram uma revisão baixista para os números do ISDA em relação à produtividade e o relatório de oferta e demanda foi na direção contrária, né? Apresentando alta nos últimos números. Então, esse aumento de probabilidade de recessão que eu comentei inicialmente nos Estados Unidos e na Europa, eles motivaram uma pressão vendedora na classe de commodities de maneira geral. No entanto, o mercado de soja ele pode apresentar futuramente uma maior resiliência em função de um cenário macroeconômico mais adverso. Ainda assim, a gente encerra o mês de agosto com uma queda de 4,35% no mês, negociando a 31 dólares e 36 centavos a saca. Tá? O milho também não foi tão diferente, né? O acordo para o escoamento de grãos ucranianos que estavam represados
nos portos desde o início do conflito no leste europeu, né, entre Rússia e Ucrânia, ele não foi suficiente para conter a volatilidade nas negociações, que foram bastante fortes nesse mês de agosto. É, elas seguem bastante também afetadas pela essa deterioração do quadro climático nos Estados Unidos, assim como a soja. O milho também enfrenta essa dificuldade. Vale ressaltar que o plantio nos Estados Unidos do milho, ele ocorreu com um pequeno atraso, que isso e se insere um risco adicional na safra 2022-23, mas contudo, a continuidade dos números positivos para a safra brasileira, a safra, o safrinha nosso, que tivemos bons números de produtividade, ele foi favorável, né? Então, isso, isso ele traz uma alta também para esses papéis, ou melhor, ele ajuda a segurar essa queda, né? Principalmente para os vencimentos mais longos aí da curva, tá bom? Considerando que a oferta provavelmente ela passa por um alívio significativo graças a esse escoamento da safrinha brasileira e também essa normalização no ritmo de distribuição do lado da Ucrânia, tá? Então, nesse ponto, o curto prazo ele se torna mais desafiador, visto que o noticiário ainda indica um ritmo lento de retomada, o que contrata assim, uma pressão altista dos preços para o futuro. Tá? Então a gente encerra o mês de agosto com uma queda de 0,70 no milho safrinha, negociado a 85 centavos, a R$ 85,50 a saca. Tá bom? Já o boi gordo, esse foi um mês marcado principalmente pelo conforto dos frigoríficos em relação às escalas de abate. Tá? Então, foi um mês bem confortável. O pecuarista ele teve um pouco mais de dificuldade para encontrar bons preços na praça, por causa dessa situação de conforto por parte dos frigoríficos, então as vendas diminuíram bastante, né. No entanto, a venda para o mercado internacional, ela deve seguir bastante resiliente, principalmente devido a essa força de vendas para a China, que volta para o mercado bastante forte. Eh, Isso pode dar atração no segundo semestre, dados também os estímulos financeiros que foram promovidos pelo governo, né. E essa evolução positiva da situação sanitária também. A maioria dos analistas acreditam no mercado doméstico pode apresentar um consumo mais favorável daqui para frente, dado que existe uma melhor situação em relação ao desemprego e também uma questão sazonal, né. Além disso, a gente tem calendários e eventos importantes nesse ano, né. Vale lembrar que além das datas que são relevantes para o mercado de carne bovina, como o final de ano, que são as datas festivas, a gente ainda tem pela frente Dia dos Pais, a gente tem eleições e tem Copa do Mundo. Então esses eventos, eles acontecem, a Copa do Mundo mesmo, que acontece de 4 em 4 anos, isso pode promover um aumento do consumo doméstico e trazendo uma onda altista para a carne bovina nesse final de ano, tá. A gente ainda assim encerra então com uma queda de 3,23 o mês de agosto, negociada a R$ 306 arroba do boi gordo. Vale destacar que há pouco tempo atrás a arroba do boi era negociada em torno de R$ 350 arroba, por isso que é importante sempre o produtor rural estar de olho no mercado para montar posições protetivas, né. Então ele pode montar um hedge, comprando put com preço maior, ou ele vendendo o contrato futuro, garantindo esse preço no futuro, né. Então ele foge dessa volatilidade de preço, montando esse tipo de posição. Já o café, as cotações do café arábica, elas foram afetadas principalmente pela boa evolução do processo de colheita, no Brasil, na safra brasileira. A colheita do café arábica no Brasil, ela apresentou um avanço devido à ausência de chuvas, né, o que possibilitou também recuperação parcial no ritmo histórico e deve promover um aumento da disponibilidade de grãos físicos pela frente, né. Por outro lado, conforme os dados do relatório do USDA, a safra de café robusta no Vietnã, ela veio 2,3% abaixo do ano passado, tá. Então a situação da demanda à frente ela é bastante desafiadora, indica preços mais baixos, talvez para o futuro, segundo a maioria dos analistas. A Europa, importador líquido de 33% da produção global de café, está passando por um aperto de juros, como eu comentei inicialmente, eh, que isso pode trazer um aperto aí junto ao cenário, e crise energética também provocará desaceleração da atividade do consumo por parte da Europa, que é um mercado que consome bastante café arábica, tá. Então se vocês tiverem curiosidade de dar uma olhada como o café se comportou ao longo do mês,
de agosto foi um mês de bastante volatilidade, ou seja, bastante sobe e desce nos preços, e a gente encerra o mês com uma alta de 7,93% no mês, negociando a $279 a saca do café, que também deve enfrentar grandes desafios daqui pela frente. Tá bom? Então essas foram as principais notícias das commodities agrícolas para o mês de agosto. Então essas foram as principais informações em relação ao mercado de commodity agrícola no mês de agosto. Então a gente encerra por aqui esse relatório. Então você pode ter acesso a como o mercado se comportou de uma maneira geral nesse mês de agosto. Eu espero que você tenha um ótimo mês de setembro, que você possa fazer bons negócios e que essas informações sejam de grande valia para as suas tomadas de decisões. Tá? Então, fica o meu abraço aqui, um abraço do time da SAC para você. Um grande abraço e bons negócios.